Tolkien não é sobre a vitória do bem. Do canal Eric40k, que dessa vez decidiu fazer um vídeo sobre Tolkien, ao invés de Warhammer. Eu sei mais de Tolkien do que de Warhammer, então vamos lá. Eu vou falar também meus pontos com Tolkien daqui a pouquinho, mas beleza. As pessoas que não leem Tolkien acham que ele escreve sobre o mal perdendo É o primeiro dele no canal. Ah, é? A sério? O primeiro vídeo dele? Curioso, tá bom. pro bem. Eu discordo. Tolkien é sobre os dois perdendo, mas o mal, por natureza, perde um pouco mais rápido. Na real, a maior parte dos nomes grandes que a galera curte ao falar do legendário do grande professor não são exatamente boas pessoas. Exemplo, o Fëanor, meu querido. A ideia do Tolkien é que o mal é autodestrutivo por si mesmo e raízes podres não dão árvores resistentes. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para explicar um pouco dos temas do Tolkien e gerar familiaridade com dois nomes que eu quero falar mais pra frente, Turin Turambar e Fëanor. A natureza do mal em Tolkien é tal que, mesmo que você não seja uma pessoa... Qual mais gostou de Lord of the Rings, de Seus Anéis, ou Deus? O quão cafona é falar Aragorn. O quão cafona é falar Aragorn. Eu vou ter que falar Aragorn, desculpa. boa ou uma pessoa... Alguém já viu as animações antigas do Hobbit? Eu vi. Eu vou falar uma coisa, talvez polêmica, que não é polêmica. Eu gostei dela. Gostei. Porque ela é mais certinha em relação ao livro. E tá bem legal. É bem legal. E o primeiro filme do Hobbit também eu gosto. Eu gosto do primeiro. O primeiro é bem legalzinho. Por mais que ele seja arrastado. Mas ele é bom. do bem, você Eu prefiro, acho que o filme, sim. Em geral, sim, com certeza. se sente inclinado a combater o mal. Os meus dois personagens favoritos, não apenas do Legendário, mas de forma geral, justamente são esses dois. Turin Turambar, o amaldiçoado, domador de destinos, e Fëanor, do espírito flamejante. Turin dá pra fazer uns 2 ou 3 vídeos de 10 minutos cada um só explicando a tragédia dele, os ecos que ele tem com narrativas nórdicas e tudo mais, mas o Fëanor dá pra resumir em 1 minuto ou menos. O Eric tem mais vídeos de Tolkien. Eu gostaria de ver mais coisas de Tolkien aqui. Eu vou dar meu take aqui de Tolkien, tá? Tipo, qual que é a minha questão com Tolkien? Eu li o Hobbit, eu li Seus Anéis, eu li Silmarillion. E eu vi o filme de Seus Anéis, tipo, os 3, eu vi a versão estendida dos 3, eu vi os 3 filmes do Hobbit, eu vi a versão estendida dos 3 filmes de Hobbit, eu vi o Hobbit clássico, eu vi o Seus Anéis clássico, tipo, os antigão, os Caralho 4. Aquele que era dirigido pelo cara que fez Fritz the Cat, mas, enfim. Vi muita coisa de Tolkien. Eu estou em um ponto... eu joguei o Middle-earth Shadows of Mordor. Eu tenho uma questão com Tolkien, que é... Eu consumi tanto Tolkien na minha vida, e Tolkien foi tão importante na minha vida por tanto tempo, que hoje em dia eu não gosto de Tolkien. Tipo, o estilo de escrita dele é algo que eu não curto muito, por isso que eu não fui pra Filhos de Húrin, nem outras coisas assim. Não gosto muito desse estilo de escrita. A lore, mitologia e universo não é algo que me apetece mais, tanto mais, por mais que eu saiba a importância e eu veja a importância em geral. E os filmes eu não gosto mais de rever tanto assim. Tipo, é parecido com Star Wars, mas Star Wars eu ainda amo. Tolkien, Seus Anéis, essas coisas todas, eu meio que parei de amar. Não é mais uma coisa tão importante na minha vida. Já desse take em algum vídeo? Ok, estou dando de novo. Mas não é que eu não tenho respeito. Eu tenho muito respeito e carinho em geral pela existência das obras do Tolkien. Só que não é mais uma coisa que eu me importo muito hoje em dia. É isso. Então a mudança de psique inteira é porque, tipo, isso tudo aconteceu depois da minha adolescência. Eu consumi essas porra toda na adolescência. Quando eu era um adolescente, eu consumia essas merda toda. Talvez saindo um pouquinho da adolescência. Eu já tô há muitos anos fora da adolescência. E nesse tempo inteiro, eu fui lendo mais livros, eu fui gostando de mais obras, eu fui seguindo por outros caminhos, meus gostos mudaram e agora eu só não tenho mais tanto apreço por Tolkien, sua mitologia e sua escrita. É isso. O estilo de escrita arrastado do detalhista dele já não é pra mim. Uma coisa que eu critico em escritor de fantasia é que parece que além de pegar inspiração em Tolkien, porque óbvio, é impossível você não pegar inspiração em Tolkien, pega inspiração na escrita de Tolkien. Que eu acho ela muito arrastada, mas eu acho que, tipo, bota uma vibe muito específica pro estilo de história dele. Só que a galera pega esse estilo de escrita e faz na própria história que não tem nada a ver com a história do Tolkien. Então não combina. Então eu gostaria, escritores de fantasia, que vocês parassem de pegar inspiração na escrita do Tolkien. Por favor. Pelo amor de Deus, não aguento mais ler livro de fantasia arrastado. Eu parei de ler fantasia por causa disso. Enfim. Como homem, como elfo, ele só tem 3 tipos de pensamento.
Eu quero fazer uma parada foda, aí seu marido não encosta na minha parada foda, e você encostou na minha parada foda, irmão, e agora eu vou ignorar os limites da proporcionalidade, sanidade. Ah, inclusive meu favorito do Tolkien era Silmarillion. É isso. Porque, blé. Sinto que, tipo, quando você lê Senhor dos Anéis, Hobbit e Silmarillion, seu favorito acaba virando Silmarillion. Eu não sei porquê, parece que é sempre assim. Já falar de Cosmere? Sim, eu fiz um vídeo sobre Mistborn muito tempo atrás, elogiando Mistborn. Só li o primeiro Mistborn, tem que ler o resto, mas é porque eu tô com muito livro na fila pra ler. De autopreservação pra fazer você pagar. E eu queria ler Fora dos Reis? Não, eu esqueci como é que é o nome. Do Stormlight Archives, que saiu no Brasil agora, e eu olhei o tamanho do livro numa porra de uma livraria, eu fiquei, caralho. Fëanor chamou deuses pra cair na porrada porque eles ousaram encostar na sua parada foda. Ele é o único elfo a ficar de castigo na cadeirinha do pensamento na Mansão dos Mortos. Eu vi algumas páginas do livro e, meu senhor, como vocês conseguem ler diálogos sem travessão e apenas entre parênteses? Porque é assim que tem... É assim que é feito o livro em inglês, pô. Se tu pegar algum livro em inglês, não tem travessão, é entre parênteses mesmo. Entre parênteses não, é entre aspas. É a única criatura em toda a criação a receber uma dispensa especial da Ordem Natural. Qual é a editora do Stormlight Archives? Não sei. Porque Deus achou de bom tom deixar ele de castigo até ele se arrepender ou acabar a eternidade, o que vier primeiro. E a morte térmica do universo tá chegando muito mais rápido do que um pedido de desculpas do Elfo Rubro. Ele tem muito mais a ver com os anões de Warhammer do que ele tem a ver com elfos. Aí o foreshadowing pro canal dele ficar de Warhammer. Engraçado, dá pra ver que esse é tipo realmente o primeiro vídeo dele, porque ele não tá trazendo muito humor, ele ainda tá meio travado. Isso não é, tipo, uma crítica a ele, é mais a questão de, tipo, o primeiro vídeo tem isso, né? Primeiro vídeo do canal você ainda não chegou no seu estilo padrão. Então é curioso ver isso. Tanto em Warhammer... Adoro o Eric, inclusive. O Eric é bom. Quanto no resto do legendário do Tolkien, quanto na maioria dos universos que eu acompanho ou leio. Eu tô me segurando muito pra não desviar do assunto, porque se deixarem eu falo... Tá, tudo bem, eu já desviei. A gente foi pra Cosmere em algum momento aqui. Falo do Fëanor por tipo 20, 30 minutos. É o meu personagem favorito. Ele é basicamente um herói de tragédia grega perdida no meio do legendário do Tolkien. Yes, e é bem legal. Eu gostaria de um vídeo do Fëanor. Se ele tiver feito, me patrocine depois, eu quero ver. Mas ainda assim, ele lutou com Morgoth, o primeiro e maior Senhor das Trevas. Ainda assim, ele lutou com o mal onde quer que ele o encontrasse e o seu destino foi a morte, mas que abriu uma brecha para que Morgoth fosse destruído. Esqueci disso. Sabe qual é o meu conteúdo favorito relacionado a Tolkien? Eu vou até compartilhar isso aqui, peraí. Meu conteúdo favorito relacionado a Tolkien... Calma aí. Aqui, calma aí. Não, tem que ter o título. Não tem o título, não? Não tem o título. Não tem o título em nenhum lugar. Pau no cu. Mas eu vou só pegar então aqui a imagem. É isso daqui! A Nightfall in Middle-earth do Blind Guardian. Um álbum de uma banda que eu gosto muito. Blind Guardian, uma banda de Power Metal, muito vibes, todo mundo gosta. Todo mundo que gosta de Power Metal gosta de Blind Guardian. É regra. Eles lançaram um álbum conceitual do Silmarillion. E é muito foda! É o melhor álbum deles, é a minha coisa favorita de Tolkien, que é uma coisa que eu adoro até hoje em dia. É a coisa de Tolkien que eu consumo até hoje em dia. Eu gosto muito, é um álbum conceitual de Silmarillion, são muito vibes. Enfim. Power Metal segue sendo Metal de Nerd? Exatamente. Cadê? Destruído. Túrin, com seus momentos finais, teve a mesma coisa. Foi o responsável pela queda de uma das maiores ferramentas de Morgoth, o dragão Glaurung. Apesar... Repete o nome para ver depois. Deixa eu escrever aqui no chat, que aí a galera do YouTube também vê. Nightfall in Middle... aqui. O que é um álbum conceitual, Mestre Dandas? Um álbum conceitual é um álbum que tem um conceito. Mentira. Um álbum conceitual é um álbum que tem alguma ideia principal que geralmente você consegue ver como uma narrativa. Tem uma história sendo contada pelo álbum em si. Então, The Wall é o álbum conceitual, por exemplo. Good Kid, Mad City, do Kendrick Lamar, é um álbum conceitual. Igor, do Tyler, The Creator, é um álbum conceitual. Geralmente é álbuns que estão contando uma certa história.
Black Parade, do My Chemical Romance, sim. Apesar de violento, Clipping, sim. O Splendor and Misery é um álbum conceitual. E o novo álbum também é um álbum conceitual. O Dead Yellow Sky. voluntarioso e autodestrutivo, tanto o filho de Húrin quanto o Fëanor foram responsáveis pelo enfraquecimento notável do primeiro inimigo e pela capacidade dos elfos e homens de resistirem. Porque é da natureza do mal galvanizar pessoas que não são mal com M maiúsculo ao redor de qualquer causa que lhes cause problemas. Ficou muito confusa essa frase. Tá tudo bem. Mal faz pessoas neutras ficarem boas, temporariamente. What the fuck? Tá bom. Basicamente isso. Mas é muito interessante. Uma playlist original de um RPG poderia ser considerada um álbum conceitual? Eu acho que não. Eu acho que... Porque é uma... Pera, como assim? Uma playlist original de um RPG. Mas é uma playlist. Se você tá falando da trilha sonora de algum RPG, aí é uma trilha sonora. Tipo, entende? É interessante notar, por exemplo, que as maquinações tanto do Sauron quanto do Morgoth são de uma ofensiva intensa. E o bem não ganha por agir na mesma intensidade, mas sim por lutar na defensiva até que o mal fique exausto. O bem ganha por curar, resistir, se preocupar com civis e tratar toda a guerra como uma maratona. Enquanto o mal trata tudo com 100 metros rasos. Ele gera grandes estragos por focar em resultado imediato e numa sedução falsa de fácil poder que vem E Bocona, inclusive, tipo... Foda. de usar apetrechos externos ao invés de colocar um valor intrínseco na própria luta. O Tolkien ele era ardentemente anti-industrialização pesada e Sim. as consequências que ela traz para o mundo natural. Isso se reflete em como o mal usa artefatos e artes que Seria um comentário sobre a industrialização? Não, ele não bota essas coisas na história. poluem, destroem e corrompem a própria terra para garantir uma vantagem. Não tem mensagens em história do Tolkien, em Terra-média. Não tem nenhuma mensagem fora bem contra mal. Essa é a única que tem. Só tem bem contra mal lá, né? Só isso. Prática contra o bem, enquanto o bem se preocupa em preservar, manter. Ah, então só conta pra músicas próprias pra se entender apenas por ela? Então, é mais na ideia de, tipo, tem um álbum. Esse álbum que a banda lançou, ou a pessoa lançou, o que seja, é sobre alguma coisa. E aí, por ser sobre alguma coisa, pra eu ter algum ponto principal, não é só que as músicas são sobre isso, é uma história sendo contada em cada uma das músicas, pelas próprias letras e pelas ideias do som em si. É uma história que está sendo contada e sendo apresentada para você para apresentar esse conceito. É isso. Curar É diferente de álbum temático, sim, exatamente. e lentamente expandir. E aqui é importante, o bem, ele não é Saruman desmatando a floresta inteira ao redor da torre dele, mas não tá falando nada. Tem nada sendo dito ali. inerentemente resistente ou forte. Tipo, Epic Music. Epic, tipo, a parada de Epic é que é um álbum conceitual, mas é um musical mesmo, né? Mas é um álbum conceitual, sim. Epic seriam álbuns conceituais. Ele vai se melhorando, ele vai se construindo. Ele tem o arco de treinamento, diferentemente de eu sou naturalmente forte, tá ligado? É a diferença do o mal é o Satoru Gojo. Ele inicialmente é forte pra caralho, e o bem é como se fosse o Itadori. Ele vai ficando forte ao longo do tempo ao interagir com outras pessoas e ao mostrar que ele consegue superar as coisas que são jogadas no caminho dele. Ele tacou um Jujutsu aqui. Ok. O mal é uma explosão violenta, o bem é um fogo de cozinha, ou um fogo de... Não, se você tivesse grana, você faria OST pra uma história sua ou escolheria outra mídia pra investir? Uma história minha, sim. Seria pro meu próprio universo, pessoalmente. O Léo, inclusive, já fez uma música pro meu universo, pra minhas histórias. Eu tenho um outro amigo que também fez uma música pra um personagem meu. Então, eu gosto quando fazem música pra minha história. Eu acho legal, porque pega uma vibe maneira. forja, já que nós vamos utilizar. O Léo, tipo, tinha mandado uma... Ah, tá, tipo... Se eu gostaria com dinheiro, eu pegaria uma OST ou outra mídia? Outra mídia. Mas ainda assim, tipo, eu gosto quando as pessoas fazem música pra minhas histórias. O Léo tinha mandado um printzinho de que ele tava fazendo pra um personagem que eles acabaram de conhecer no RPG. E eu fiquei animado, mas ele não mandou mais nada. Então, Utilizar muito a analogia de Forja quando nós formos falar do Fëanor mais pra frente. Eu acho que a única vez em que o bem agiu com real intensidade, igual o mal faz, numa única grande explosão, foi quando os Valar foram enviados pra Arda, ou seja, pra Terra, pra destruir pô, mas essa imagem aqui tem muito uma vibe de Warhammer por algum motivo. Tudo bem. Númenor. E a coisa foi feita de forma tão absurda que tipo, a própria realidade foi irrevogável e drasticamente modificada. Certo. O bem não faz isso
ou seja, não luta com a mesma intensidade, porque o bem luta para preservar. Porque a sedução de utilizar a força para tudo e a sedução de simplesmente começar a escalar a violência é muito grande. A própria Galadriel levanta esse ponto quando ela fala o quão fácil seria para ela virar uma senhora da alvorada, bela e terrível como o sol. Eu me caguei nessa parte durante o filme, eu não vou negar não. Ah, não, acho que todo mundo se cagou, até porque eu vi quando pequeno, naquela... Mas a parte importante é que as pessoas acham que o Tolkien escreve sobre heróis, ou gigantescos e bombásticos, ou pelo menos extremamente fortes, como... Fortes é uma palavra muito forte. Turin Turambar, assim como Fëanor, como Aragorn e Legolas, apoteóticos e munificentes. Mas não é assim. Os seus heróis são as pessoas que falham, são os humildes, são os despreparados e desesperados. E aqui é importante ressaltar, são os que falham. Frodo falhou no final. Não por uma falha de caráter própria. A tentação do Anel era, realmente poderosa demais. O Frodo é o Prota. Sim, ele falhou. Até para outros Maiar dentro da Fenda da Perdição. Mas o seu amor pelo Condado, pelo Bilbo, pelo Sam, pelos amigos da sociedade fizeram com que ele chegasse até a Fenda. E foi a sua bondade, a sua misericórdia com Sméagol que fez com que ele tivesse um papel primordial na destruição do Anel. Foi a vontade de proteger que levou ele até lá, e não a capacidade de destruir. Mais um que falhou, Celebrimbor, ele foi utilizado como quem é esse mesmo? Estandarte pelo Sauron. Ele foi empalhado e humilhado, e seus momentos finais foram horríveis. Celebrimbor, eu esqueci quem é esse ser. Gil-galad e Elendil morreram. Ele não é nem de Silmarillion, né? Ele é tipo das outras coisas que eu não li, por acaso? Não sei. Antes de matarem Sauron, que em sua arrogância e autodestruição, acabou deixando Isildur destruir ele. Isildur! O bem perdeu, nitidamente ali, antes do mal expor a sua arrogância, e ele se O cara que fez os anéis? Ah, ok, justo. Destruiu logo depois. Mas pelo bem ter a sua capacidade de resistir, ele perdeu, sim, mas logo depois o mal morreu de exaustão. Então ele continuou a corrida mais um pouco. A própria batalha ante ao Portão Negro, ante ao Portão de Mordor, surgiu porque o mal não consegue entender o bem e ele não consegue entender o quanto ele é autodestrutivo. O Sauron não conseguia conceber a ideia de alguém tentar destruir um anel e achou que todo mundo ia utilizar ele como arma, como ferramenta. E então ele tratou aquele exército como foco principal e esvaziou as terras de Mordor e enviou todo mundo para lá, facilitando a jornada do Sam e do Frodo. O Senhor dos Anéis, e o Legendário em geral, não é sobre o bem vencendo o mal. E embora os heróis birônicos e extremamente interessantes sejam o foco principal da maior parte do discurso, os personagens que têm maior impacto na balança do bem e o mal são pessoas como Frodo, Sam, Beren e Prefiro o Aragorn quando ainda é o Passo Largo, ele é meio foda-se. Justo. Lúthien, cujo objetivo simples, eles só queriam casar, fez com que Morgoth sofresse uma derrota humilhante e o Sauron se visse frente a frente àquele cachorro dos Valar, que reintroduziu ele ao conceito de humildade e medo. Grandes heróis são facilmente corrompidos ao utilizarem ferramentas negativas ou ferramentas malignas para conseguirem o bem maior. O bem maior. Isso é parte do ponto até de Senhor dos Anéis mesmo. Então, Enquanto isso, as pessoas simples sabem que fazer uma coisa depois da outra, não se desviar do caminho, é o que vai fazer com que o mal seja derrotado no final. De boas intenções, o inferno está cheio. Os Maiar estão cheios de exemplos de pessoas que caíram porque eles queriam fazer o bem de forma fácil. E os pobres, desesperados e despreparados são os únicos que sabem que não existe fazer o bem de forma fácil. A sedução de fazer as coisas do jeito rápido e fácil é justamente como o mal começa. Tolkien acreditava na ideia da eucatástrofe, ou do belo cataclisma. É uma lenta derrota gradual, uma certeza de perdição, até que finalmente você ganha, não por causa do seu próprio mérito, mas pelas falhas do seu adversário. O bem não vence, ele aguenta e preserva, e o mal perde por si só. O mal se autodestrói, exatamente. Porra, ótima análise, na verdade. Tá bem corretinho, pelo que eu lembro dos temas e conceitos de Tolkien mesmo. Porra, muito foda! Porra, para o primeiro vídeo de canal, isso é muito foda. Meu Deus do céu, Eric, caralho! Como é que você manda uma pedrada dessa no seu primeiro vídeo, irmão? Isso foi ótimo.